Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelência, caros irmãos, caros fiéis, caro Padre João Batista, esta é a primeira missa que o senhor celebra, além da concelebração, foi feita ontem, e o senhor começa agora a vida de sacerdote. E o sacerdote é verdadeiramente o homem de Deus. E se nós compreendermos bem o que é isso, o que é um homem de Deus, então, particularmente, o senhor poderá levar adiante essa vida que agora se torna definitivamente diferente para o Senhor. Primeiro, os dois termos, homem de Deus. Primeiro, é um homem tirado entre os homens. Não é um ser diferente dos outros. É um ser humano como os outros, sim, para que possa ter compaixão dos outros. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, para ter compaixão de nós, se encarnou, tomou um corpo humano, sofreu a morte de cruz. Então, conheceu assim, experimentalmente, os nossos sofrimentos. Não é um Deus distante, como se poderia o ser humano imaginar, distante de nós. Não, Ele é tão próximo de nós que chegou a assumir nossa natureza. Assim também o sacerdote, ele é tirado entre os homens para que possa se compadecer dos sofrimentos dos seres humanos. E isso será uma coisa que o Senhor vai enfrentar na vida. Talvez o maior problema do sacerdote seja o problema dos outros, não o problema dele. Muitas vezes é assim que ocorre. Mas também será uma ocasião de adquirir uma grande experiência com as almas. Lembro-me de um sermão de Monsieur Lefebvre, eu não conheci pessoalmente, mas ouvíamos frequentemente sermões de Monsieur Lefebvre em AVE, e num deles, Monsieur Lefebvre dizia para os futuros sacerdotes que quando os senhores forem sacerdotes e tiverem que lidar com as almas, então os senhores se darão conta de que as almas são mais diferentes do que os corpos. Então, os corpos são tão diferentes, todo mundo é diferente de todo mundo, há tantas aparências, tantas variedades, mas nas almas a variedade é muito maior. Então, se encontrará, e continuar a Dona Lefebvre, vocês terão a ocasião de encontrar pessoas de alto nível, muito mais elevadas do que você, e pessoas também num nível realmente muito baixo. E de todos eles, o sacerdote deve se ocupar, deve se compadecer e deve procurar levá-los a Deus. Justamente porque ele é um homem de Deus. E esta é a segunda parte, a mais importante de todas, é claro. O sacerdote é um homem tornado celeste por sua união com o Pontífice Supremo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos autores antigos dos primeiros séculos chegou a dizer que era um homem misturado com Deus. Maneira de falar, é claro. Mas, no entanto, é verdade que há algo de divino posto no sacerdote. Se já os que estão em estado de graça têm uma participação da natureza divina, que é a graça santificante, quanto mais se pode dizer do sacerdote, que tem uma união muito grande com o Pontífice Supremo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pontífice, por quê? Pontífice é aquele que faz uma ponte. Ponte, no caso, entre os homens e Deus. Nosso Senhor é o verdadeiro e único mediador entre os homens. Mas devemos bem compreender em que sentido ele é mediador. Porque também o sacerdote se torna mediador entre Deus e os homens, mas o sentido é diferente.
Nosso Senhor é mediador, primeiramente e principalmente porque Ele reconciliou o gênero humano com Deus pelo seu sacrifício na cruz. Só Ele se sacrificou na cruz, é claro, e é nesse sentido que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nos outros sentidos é diferente. E por isso se enganam, lamentavelmente, mais uma vez, os protestantes, quando leem e repetem maquinalmente esse trecho, interpretando muito mal. Negando assim a mediação dos santos, da Santíssima Virgem, e mesmo dos simples fiéis quando rezam uns pelos outros. Há uma espécie de mediação, só que, é claro, não é a mediação propriamente dita de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o sacerdote se une muito intimamente com este Pontífice Supremo, de tal maneira que nosso Senhor oferece por ele o sacrifício, a representação deste sacrifício, porque o sacrifício da missa é o mesmo sacrifício do Calvário. Se trata de atualizar os efeitos desse sacrifício, uma vez oferecido no Calvário, atualizá-lo de uma maneira sem derramamento de sangue, não cruenta, no sacrifício da missa. Porém, é o mesmo sacrifício. E o sacerdote age in persona Christi, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oferece esse sacrifício, quando pronuncia as palavras da consagração. Então, se já se dizia que um cristão é um outro Cristo, muito mais se pode dizer do sacerdote. O sacerdote se torna, assim, um homem de Deus que é diferente dos outros, que assume uma liderança. E desta liderança vem uma grande responsabilidade, porque não é uma liderança absoluta, é uma liderança relativa. Ele tem que dar conta da sua liderança. A quem? A nosso Senhor, que é o sacerdote. Essencialmente o sacerdote. Pois bem, o sacerdote é um homem de Deus, mas também é um homem da igreja. E é um homem da igreja militante. Será também, pela graça de Deus, um homem da igreja triunfante e continuará sendo sacerdote no céu, porque o sacramento da ordem imprime caráter. Este caráter que foi impresso ontem não será nunca mais apagado. Os padres são sempre padres, mesmo que eles desviem. Mas, aqui nessa terra, somos homens da igreja militante. Isso quer dizer o quê? Militante, vem de militar. Estamos numa batalha. Mas essa batalha, atualmente, ela parece estar em grande desvantagem para os católicos, para aqueles que buscam o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, a desvantagem é muito grande, é o que aparece. Fomos reduzidos a pequenos grupos. Existe uma multidão desviada e outra multidão desviada dentro dos limites da igreja e que mais ou menos percebem as coisas, mas de fato erram. Ou seja, às vezes até procuram a verdade, mas vão, como se diz por aí, batendo cabeça. No entanto, devemos nos lembrar que esta batalha que nós passamos aqui embaixo é apenas uma dessas batalhas e que há outra batalha mais elevada, mais importante e que é chamada também batalha superior. E ela se dá lá no céu. Porque enquanto os homens combatem aqui, lá em cima, as forças divinas combatem contra as forças malignas. E nessa luta, na batalha superior, Deus tem uma parte muito maior, a graça divina. Enquanto que aqui, nessa batalha, aqui, nossas ações têm uma ação também muito grande, uma ação maior nesse sentido. E nós devemos nos esforçar muito aqui
Mas os objetivos são diferentes. Os combatentes são os mesmos, mas os objetivos não são os mesmos. Aqui se trata atualmente, sobretudo, da conservação do que resta. Seria ilusão fazer um movimento de assalto para tomar a igreja e assim fazer a reforma, botar tudo no lugar. Isso são sonhos infantis. Não se trata disso atualmente. Se fosse fazer isso, seria ridículo. Seria algo sem nenhum efeito e que resultaria pior para nós. Trata-se, sobretudo, de conservar o que resta. Aqui embaixo. Mas também trata-se, na batalha superior, de suplicar a Nosso Senhor que conceda as graças para que, justamente, o poder da besta, o poder maligno, seja derrubado e se instaure o reino do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria. De fato, é o mesmo reino. Quando Nosso Senhor disse, eu reinarei apesar dos meus inimigos, é a mesma coisa que a Senhora de Fátima dizia, por fim meu coração imaculado triunfará. Quer dizer que esse triunfo está prometido, mas ele depende da nossa súplica a Nosso Senhor. Nosso Senhor concederá quando a medida dessa súplica chegar a um certo ponto, que nós não sabemos que medida é, mas sabemos que, seja qual for a medida, é da nossa responsabilidade. E nesse sentido, tanto da batalha inferior como da superior, o sacerdote tem uma grande importância. Pode não parecer muito um sacerdote só, mas será alguém que se dedicará daí em diante até o fim de sua vida a celebrar o santo sacrifício. E este santo sacrifício tem um poder imenso, sobretudo sobre esse aspecto da súplica para a batalha superior, que nós não vemos, mas que se desenvolve lá no alto e que justamente leva a aumentar essa medida de súplica, que no momento dado moverá Nosso Senhor a realizar o seu triunfo que ele prometeu. Nós sabemos disso porque ele prometeu. Se ele não tivesse prometido, poderíamos imaginar, mas como ele prometeu, podemos confiar. Mas devemos suplicar, e justamente nesse ponto é que nós tantas vezes falhamos, porque não temos espírito sobrenatural. Devemos trabalhar para conservar, e por isso estamos aqui, com bispos, com padres, ordenamos um padre e continuamos a igreja, apesar dos seus ocupantes que a destroem. Continuamos a igreja, procuramos conservar o que resta, mas ao mesmo tempo sabemos que o mais importante é essa medida de súplica que vai mover os sagrados corações. E para isso, mais um sacerdote representa algo muito precioso. E ao mesmo tempo que é algo muito precioso, é uma grande responsabilidade. Por isso, devemos rezar pelo novo sacerdote, para que ele seja fiel à sua missão e possa se dedicar como sacrificador, como homem de Deus que oferece o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que realmente Nosso Senhor quer, porque hoje a grande maioria dos sacerdotes, sim, em princípio são sacerdotes, sim, em princípio oferecem um sacrifício, mas com certeza esse sacrifício não é agradável, porque é um sacrifício protestantizado, ou seja, é feito de acordo com normas que vão no sentido contrário ao objetivo pelo qual foi instituído por Nosso Senhor este mesmo sacrifício. É algo absurdo, mas assim se passam as coisas, independente da culpa ou não daqueles que estão ali naquele meio e que procuram fazer alguma coisa ou não procuram, mas de todo modo aquilo não é agradável a Deus. E são poucos os que oferecem o verdadeiro sacrifício. Então esses poucos devem se esforçar e devem deixar que este espírito de sacrifício penetre neles. O sacrificador se sacrifica também.
O Pontífice Supremo, ele oferece e ele é a vítima ao mesmo tempo. O sacerdote deverá atender, em uma certa medida, também a isto. Se ele tender a isto na sua vida, os fiéis também o seguirão. E então, a medida de súplica aumentará e moverá os sagrados corações. Então, rezemos pelo novo padre para que ele justamente faça de sua vida inteira, mas sobretudo neste momento em que ele celebra o sacrifício, faça realmente da Santa Missa o centro da sua vida, para que ela seja uma fonte de santificação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.